Então, gravação iniciada, nós vamos fazer essas aulas. Hoje eu vou tentar, né, ir até o final do PET, mas é meio complicado, porque a gente vai ter uns conteúdos novos. Então, vamos fazer a aula rendendo, à medida que vocês forem tendo dúvidas, a gente vai conversando e vendo se, né, se dá para a gente caminhar muito hoje ou não. Mas a minha ideia é que vocês satisfaçam todas as dúvidas aí. Como eu falei com vocês na última aula, o conteúdo de genética ele pega demais em provas em geral, porque geralmente ele não é bem trabalhado, né? Então, e é difícil assimilar também, é uma coisa bem diferente, né, do que a gente está vendo. De repente, na biologia, cai de paraquedas esse conteúdo que tem muito a ver com probabilidades, por exemplo, né, que é uma coisa lá da matemática, e aí mistura biologia com matemática, não é bem trabalhado, junta tudo, a gente sai lá na frente cheio de dúvidas. Então, para a semana 3 aqui do conteúdo, a gente vai dar um pouquinho aqui de salto, que a gente vai começar com as representações que são usadas nas provas. Vocês vão ver muito dessas representações, deixa eu colocar aqui para frente um pouquinho. Muitas dessas representações que são a maneira, às vezes, de você colocar a árvore genealógica das pessoas, mas voltada para a genética. Então, não é como é que eu posso dizer, uma árvore genealógica tradicional, né? Se fosse uma árvore genealógica tradicional, deixa eu abrir aqui. A gente teria lá as pessoas, o nome das pessoas, né? E a parte delas, né? Os filhos, né? Netos, etc. Aqui. Tem árvores genealógicas gigantescas, né? Peguei uma bem curtinha aqui para usar de exemplo. E aí, nesse caso aqui, a árvore genealógica é uma representação para você compreender, né, sua origem, seu parentesco com outras pessoas. No caso do heredograma, que é essa representação genética que a gente está com foco aqui nessa primeira aula, é exatamente compreender a distribuição dos genes, dos alelos aqui né, naquele grupo de pessoas e as probabilidades daqueles alelos se repetirem. Então, a partir dessas representações aqui, que a gente vai aprender hoje, das bolinhas e quadradinhos, a gente vai entender, às vezes, por exemplo, você vai olhar isso aqui e vai dizer assim, não, isso é uma herança autossômica dominante, ou então, né, é, uma herança autossômica recessiva, por exemplo. E aí você compreende aqui questões que vão muito mais a fundo na genética, apesar do herança autossômica dominante, né, uma terminologia assim, meu Deus, né, o que quer dizer isso? Vocês vão ver que é bastante simples. Na verdade, a gente vai aplicar aqueles conceitos de genética que a gente aprendeu na última aula para essas demonstrações de imagens aqui. Então, no próprio PET de vocês, tem essa representação, que eu achei bem legal, que explica mais ou menos, né, o que a gente pode ver aqui representado lá nesses heredogramas. E tem heredogramas gigantescos, vocês vão ver que os que estão expostos aqui nas atividades de vocês são até curtinhos, mas existem heredogramas imensos, apresentações imensas que a gente encontra em provas. E a gente só tem que entender bem, né, de fato, o que cada coisa dessa aqui está demonstrando. Então, geralmente, eles tentam colocar, né, símbolos diferentes para indivíduo do sexo masculino e do sexo feminino. Então, ou colocam, né, por exemplo, o quadradinho para o sexo masculino e a bolinha para o sexo feminino, ou colocam a representaçãozinha com a setinha e a cruzinha. O que vocês precisam memorizar é que quando tem a cruzinha é a representação do indivíduo, né, do sexo feminino, e aí a gente tem que pensar assim, não é só o ser humano não, tá? Pode ser uma planta, pode ser um animal, todas as espécies, né, que foram mencionadas aí nesses cruzamentos, elas são representadas com o heredograma. E aí a setinha virada para cima é sempre o indivíduo do sexo masculino. Às vezes não vem diferenciado, né? Vem só bolinha, bolinha lá, mas a diferença que você tem de macho e fêmea seria essa aqui. A fêmea sempre com a cruzinha. E geralmente, quando, né, que você quer mostrar o indivíduo que está afetado por uma doença, ou ele tem uma determinada característica que está sendo avaliada ali na questão, ele vem com a cor preenchida, ele vem lá todo pretinho e o outro vem com a cor vazia por dentro, né, branquinho. E aí tem algumas, como é que eu posso dizer, algumas simbologias aqui que são importantes. Por exemplo, quando liga uma bolinha com a outra aqui, está representando a existência de um cruzamento, né? Vamos supor aqui, por exemplo,
Esses indivíduos aqui tiveram um cruzamento, a partir dele surgiu essa filha aqui, né, na verdade, porque a bolinha aqui representa a mulher. Esses indivíduos tiveram cruzamento, tiveram esse filho. E aí, então, são os pais, né? E esses dois aqui casaram-se e tiveram esses filhos aqui. É o que essa setinha aqui, né, tá indicando. Quando ela é dupla, assim, é porque é cruzamento consanguíneo, né? Ou seja, indivíduos aparentados. Para seres humanos, a gente vai ver muito pouco isso em heredogramas, mas para animais e plantas é bem comum a gente ver. Isso aqui é quando o sexo não é informado, quando vem esse losango aqui. Então, pode acontecer numa árvore genealógica, lá numa representação, você vir os filhos aqui, um deles não tem o sexo informado. Às vezes é desconhecido, alguma coisa assim, dependendo de como que a questão é montada, né? Só para, como é que eu posso dizer? Às vezes complicar a proporção lá que você vai ter nas respostas. Geralmente é pegadinha quando eles colocam essas coisas aqui. Agora, aqui está falando a respeito da forma como os irmãos são representados, né, nessas árvores. Então, olha só, você tem 4 irmãos aqui, esse seria o irmão número 1, né, o mais velho, o segundo, o terceiro e o quarto irmão aqui em ordem de nascimento. Aí eles são representados assim, mas pode acontecer de vir a representação de irmãos assim ou assim. Essa representação aqui significa que eles são gêmeos, ó. Quando eles vêm em tracinho e ele divide os dois, em vez de dividir assim, né, com essa reta aqui horizontal. Isso aqui significa que eles são irmãos dizigóticos. O que significa isso? Aquele irmão gêmeo que não é idêntico, né? Pode ser até inclusive um casal. E aí não são indivíduos, né, com uma cópia um do outro. Quando são irmãos gêmeos, né, monozigóticos, né, ou univitelinos, o que significa isso? Era uma mesma célula zigótica lá, ela dividiu e formou 2 indivíduos. Então, é irmão gêmeo idêntico. Aí ele vai ter esse tracinho ligando aqui para dizer que é irmão gêmeo idêntico. Então, isso aqui são só algumas, né, das dicas que é legal a gente memorizar, porque às vezes a gente chega para fazer um Enem da vida lá, aparece um risquinho desse aqui, você não sabe o que é, né? Um risquinho desse aqui, você nunca ouviu falar. Nem sempre as questões de preparo estão relacionadas, né, com todas essas simbologias. Mas, vamos lá. Aí aqui, cadê? Não, isso aqui eu coloquei só para um exemplo mesmo. Aqui no próprio PET de vocês, eles já explicaram a genealogia a partir de um heredograma, olha só. Já colocando um questionamento aqui em cima dele para resolver, explicando, né, o que é um heredograma, como é que ele é utilizado. É de uma questão da FUVEST, lá, né, de São Paulo. E a gente tem aqui, né, indivíduos portadores de uma anomalia que cruzaram entre si e geraram descendentes sem ser portador. Olha só. Né? Esse descendente sem ser portador cruzou-se com outro aqui que gerou outra e tal. Eu coloquei na aula aqui uma noção para vocês verem. Cadê? Que pode vir representada essa questão do portador, às vezes não vem representado como é que eu posso dizer, o quadradinho cheio não vem representando a pessoa que necessariamente tem uma doença ou uma característica. Vocês têm que ter muita atenção com isso, porque às vezes é uma pegadinha também. O quadradinho cheio, que nesse caso aqui desse heredograma, está representando um homem que tem uma anomalia, mas ele não, como é que eu posso dizer? Ele tem anomalia expressa, ele tem aquela característica. E a mulher, ela tem essa característica nos genes, então o genótipo dela tem lá essa característica para passar adiante. Ela é portadora de um alelo que poderia causar essa doença nos filhos dela, tanto é que causou aqui, vamos supor que seja uma doença, né? E o homem tem essa doença expressa realmente, ela acontece nele lá. Então, vocês têm que tomar cuidado com a maneira como a questão vem anunciando lá os fatos, né? E essa noção, né, de que embora a doença às vezes não esteja expressa, ela às vezes está presente ali nos alelos, então ela vai aparecer nos filhos. E aí isso tem tudo a ver com essa parte aqui. Deixa eu ver. A gente tem aqui nesse primeiro exemplo, seria o cruzamento, tá vendo? Dos indivíduos aqui que têm a característica, né? Que são portadores dela, expressa, né? E os indivíduos que são considerados normais. Então, se você misturou um indivíduo que tem uma característica com outro indivíduo que também tem, e ele tem um filho que não é portador, então, nesse caso aqui, o que a gente espera é que eles sejam o quê? Os pais sejam heterozigóticos. O que significa isso? Vamos lá
uma lousa mágica. Se eu cruzasse, vamos supor, que era uma liga que eu podia pensar. Qualquer exemplo. Vamos supor o exemplo do albinismo. Se os pais fossem ambos albinos e homozigóticos, não, pera, albinismo é recessivo. Se os pais fossem ambos albinos, eles seriam azinho, cruzado, né, na mistura ali dos genótipos. Nossa senhora, a letra da professora tá ótima, né, eu nunca escrevi na vida, tá igual o pente. Seria azinho com azinho. Você só teria como filhos aqui a opção azinho, que seriam ambos, né, portadores também da característica dos pais, porque a gente não teria como mudar, né? Não tem um alelo aqui dominante que faria essa característica não ser expressa nos filhos. O que é o alelo dominante? Se tivesse o azão aqui, no caso do albino, acabou. Mesmo que o segundo aqui fosse azinho, esse aqui é o dominante. Então, ele determina que a pessoa não vai ser albina. Se ele está presente, mesmo que seja um só, um alelo só, né, dominante, ele já é determinante porque ele é uma característica dominante. Isso é o caso aqui do albinismo. E isso não está representado aqui. Por quê? Porque a gente está falando dos dois indivíduos que têm, né, anomalia, que são portadores, e ela não está no filho. Se ela não está no filho, não tem como, né, ter aparecido alelo aqui, né, do nada. Você só tem essas duas opções para serem herdadas né, em ambos, tanto no pai quanto na mãe. Então, os filhos só têm essa opção, ter azinho aqui, os alelos recessivos. Aí, no caso, para a gente avaliar esse heredograma, não sei se é albinismo, não sei o que é, né, a característica, não interessa, a gente não precisa saber qual é a característica, porque a gente precisa entender o básico da genética. Se eu tenho os pais com a característica e os filhos que têm a probabilidade de não herdar, então o que eu posso dizer é que essa anomalia, seja qual for, vou representar com A, mas não sei o que é, ela com certeza ela é uma característica, né? Ela é uma característica que vai ter um gene dominante aqui, presente, né, nos indivíduos afetados, e os indivíduos que não são afetados, eles vão ser recessivos, ok? Então, olha só, os pais aqui são afetados, eles têm um gene dominante, mas eles têm também a presença do gene recessivo. Por isso que é possível que os filhos herdem esses genes recessivos aqui, que é o caso desse desenho aqui que eu coloquei para vocês, olha só, que é dos pais, os dois indivíduos, eles são heterozigotos. E os dois, aí nesse caso aqui, está representando como indivíduo normal, tá? Mas esquece o que está escrito aqui em cima. A gente quer focar só no azinho aqui, tá? Aí nesse caso aqui, eles, quando cruzados entre eles, olha só as probabilidades de genes que vão aparecer, né? Você vai ter o azão, quando você, né, se você tiver essa mistura desses dois alelos, você vai ter o azinho, se for mistura desse com esse e desse com esse, e você vai ter o azinho, que é recessivo. Então, olha só, a gente tem as 4 probabilidades aqui, que na verdade são 3, né? Porque essa daqui, essas duas, né, são a mesmíssima coisa. Então, nesse caso aqui, desse cruzamento, né, esse resultado aqui, seria um resultado parecido com o que a gente teria lá daquela genealogia, cadê a genealogia do treco lá? Exemplo. Não coloquei ela aqui? Não coloquei ela aqui. Não. Mas dá aquele exemplo lá do PDF. Então, o que a gente pode concluir com isso aqui? Você tem os indivíduos pais aqui heterozigotos, porque eles têm condição de passar o gene recessivo adiante, então eles têm que ter o gene recessivo. O que é heterozigose? O alelo aqui é diferente do alelo aqui. Ou seja, um é dominante, sempre o dominante vai representado primeiro aqui, né, na coisa, e o outro é recessivo. E isso permite que os pais passem adiante, né, o par recessivo aqui.
Então, os dois têm que ter o gene recessivo, os dois têm que ser heterozigotos para que aquela característica seja passada adiante. Agora, vamos voltar lá para o nosso exemplo. Como que a gente tem certeza absoluta que os dois aqui são heterozigotos? Bom, porque se a característica fosse homozigota recessiva, seria azinho, 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 só poderia ser afetado aqui o indivíduo. Ele só poderia herdar o azinho, azinho. Como os pais aqui os dois têm a característica que o filho não herdou, então tem que ser uma característica recessiva. Que tem que ser aquela característica que fica escondida. Como que ela fica escondida lá nos pais? É o segundo alelo aqui, recessivo, que não é expresso. Está escondido. Olha só. O primeiro que está mandando, que é o alelo dominante. E aí, no filho, os dois tendo, né, a condição de passar o alelo recessivo, aquela característica não aconteceu lá, né, aquela anomalia não aconteceu. Então, o filho aqui seria azinho, azinho. E ele se misturou, né, com uma pessoa aqui que tinha outra possibilidade, né, de ser azão, azinho ou azão, azão. A gente não sabe isso aqui. A gente ainda tem que descobrir. Então, vamos lá tentar fazer no Jamboard, com a minha letra horrorosa, as possibilidades aqui. Então, os pais aqui desse cruzamento, né, eles seriam azão, azão e azinho, azinho. Então, eles deixaram, né, um filho. Ô, gente, eu tô usando azão, azão, azinho, azinho, que geralmente é padrão, assim, a gente usa umas letras mais ou menos iguais, tá? Mas não é obrigatório que não. Agora, vamos ver. Poderia ser qualquer letra do alfabeto que eu quisesse representar. Aí esse azinho, azinho aqui, recessivo sem anomalia, se misturou com essa pessoa aqui, essa mulher, no segundo cruzamento, né? Que gerou uma criança aqui com alelo dominante. Vamos lá. Não, pera. Azinho, azinho. Essa aqui, que cruzou com esse indivíduo, vai ter um azão. Isso é a única coisa que a gente pode dizer no momento aqui na nossa avaliação. Por quê? Olha só, ela tem o azão presente porque ela é portadora da anomalia. Um azão a gente sabe que ela tem. Agora e o outro? Não sei até agora. E ela, e aí, né, essa mistura que gerou um filho portador. Então, esse filho aqui, ai, cadê? Aqui, vai ser azão alguma coisa, né? Azão o quê? Com certeza, gente, ele vai ter um azinho, porque o pai dele, olha só, o pai dele era portador. A mãe dele, a gente sabe. Digo, o pai dele era recessivo, desculpa. A mãe dele era portadora, então ela com certeza tem um azão aqui. O outra letra que a gente não sabe, porque nessa mistura aqui dos dois, eu vou mostrar para vocês já já. Vou limpar esse negócio aqui, mostrar as possibilidades que a gente teria desse cruzamento aqui, se a mãe fosse azão, azinho, ou se ela fosse azão, azão. O fato é que o pai, ele tem os dois alelos recessivos A. Então, essa criança aqui, esse menino aqui, ele obrigatoriamente tem que herdar o azinho do pai. E, né, aqui ele herdou, obviamente, o azão da mãe. Então, obrigatoriamente, ele é heterozigoto, porque não tem como ele não ser, porque os dois alelos que o pai podia doar para ele, nas duas formas, né, de cruzamento que poderiam acontecer, ele vai ter o azinho. Então, obrigatoriamente, ele é heterozigoto. Então, se, né, esse caráter aqui recessivo foi expresso, significa que os dois alelos são recessivos. Então, no filho vai ter que ter um dos alelos recessivos ali que ele vai herdar. E aí, esse filho vai se misturar aqui, né, com uma outra pessoa de outra origem, né, lá de outra família, em que você tinha a mesma situação aqui de, né, um pai com alelo recessivo e uma mãe com alelo que a gente não conhece. Mesmíssima coisa aqui, ó, daqui. Então, a gente pode até refazer o desenho igualzinho aqui. Cadê? Fazer um azãozinho, azinho, tá. Aí aqui a gente vai ter a mesma coisa, o pai azinho, azinho, que tá fazendo menor que essa letra ridícula, né? E a mãe sabe-se Deus o que que é, mas ela tem um azão, porque ela é portadora da anomalia. Então, obrigatoriamente, essa filha aqui, ela vai ter uma condição heterozigota, olha só.
Então, a gente não tem como fugir disso aqui. Que a gente sabe que para acontecer a situação da criança que nasceu não ser portadora, ela vai ser recessiva. Se ela vai ser recessiva, ela vai ter um filho com o alelo recessivo. E se o outro é portador, então ele vai gerar aqui, né, o alelo dominante, já que a criança também foi portadora. Então, são duas pessoas portadoras, o que seja do que for, né? Então, por isso que elas estão nessa cor marronzinha aqui. Mais duas crianças que herdaram, crianças não, né? Que agora já são adultos que vão reproduzir aqui e deixar descendentes. Então, e eu estou falando criança, tá, gente? Mas pode ser uma planta, isso aqui, por exemplo. Então, é só para facilitar nosso entendimento. Então, a gente sabe que os dois aqui são heterozigotos. Aí, né, letra A aqui, pergunta, anomalia causada por um alelo dominante ou recessivo? Bom, a gente está vendo que é um alelo dominante, por quê? Porque quando a gente tem a presença, né, dos dois portadores aqui no cruzamento, você pode ainda ter o indivíduo filho sem a anomalia. Isso só pode acontecer porque o alelo recessivo que estava oculto aqui e oculto aqui, o Azinho, ele vai combinar aqui Azinho, Azinho e funcionar aqui como um indivíduo não portador da anomalia. Se fosse uma anomalia recessiva, a fato dos dois pais terem, o filho também teria que ter. Seria obrigatório, porque ele só teria um azinho para doar aqui para o filho. Azinho seria anomalia recessiva, ou seja, a presença, né, da anomalia aqui no filho também. Então, sem chance, tem que ser um alelo dominante causador. E a letra B, qual a probabilidade do casal no 4, que é esse cruzamento aqui, ter um filho que apresente anomalia? Aí eu vou voltar naquela figura lá, que seria mais ou menos o que a gente está falando. A gente teria, esquece esse negócio escrito em indivíduo normal de novo, né? Então a gente teria o pai azinho, azinho, a mãe azinho, azão, azinho, quer dizer, né? Os dois. E aí você teria essas probabilidades aqui nos indivíduos filhos. E aí a gente tem que ler qual a probabilidade do casal ter um filho que apresente a anomalia. Ou seja, ele tem que ter um dos alelos aqui dominantes, o azão. Ele tem que ter um azão. Então, essa aqui é uma probabilidade dele ter anomalia, essa é uma probabilidade dele ter e essa também. Essa não. Nesse caso aqui, ele não teria a anomalia passada adiante. O azão, ele representa a anomalia. Nesse caso, sim, porque nesse caso, assim, eu escolhi a letra A, né? Mas poderia ser outra letra. Nesse caso, ele representa a presença da anomalia, por quê? Porque tem que ser um alelo dominante. Não sei se vocês conseguiram visualizar bem, mas se você tem a presença os dois pais têm a característica, os dois têm a anomalia, e eles conseguem ter um filho sem essa anomalia, então obrigatoriamente tem que ser uma situação heterozigota. Nesse caso aí, né, que é uma situação de genética simples. Quando a gente tem uma mistura de outras informações na questão, a gente vai ver nas próximas semanas do PET, aí pode variar isso, mas a gente está falando de uma questão muito simples e direta. Você tem os pais com anomalia que geraram um filho sem. Então, para esse filho herdar uma característica que não condiz com a anomalia, ou seja, né, o par de genes não gera anomalia, e os dois pais têm, então tem que ser um gene que está oculto nos pais. Afinal de contas, o filho não tem. Como que é possível esse gene estar oculto? Só na forma heterozigótica aí. E a forma heterozigótica, ela vai ser o quê? Azão, azinho. Esse azinho do pai e o azinho da mãe, que juntaram lá no filho e formaram a condição não, né, sem anomalia, condição não doente, ou o que quer que fosse. Só é possível isso acontecer se existir esse azinho lá nos pais. Se não existir, não tem como o filho herdar. Né? Então, é bem direta a situação. Assim, a partir do momento que vocês entenderem essa questão dos alelos, por isso que eu falei com vocês da meiose, né, da mitose lá na última aula. É importante entender os alelos. Então, se não existe nos pais, não tem como o filho herdar. Então, não tem como o filho herdar uma característica dos pais. Se eles fossem azim, os dois pais, né, recessivos, da onde que o filho ia tirar um gene diferente dos pais para aquela característica? Não teria como, ele teria que ser igual aos pais. Né? Como é possível o filho tirar um gene diferente lá no cruzamento dos pais? Se os pais tiverem um gene recessivo lá, né, para uma característica
num par lá com gene dominante. Aí funciona, que é o caso do azão-azinho. O pai tinha um azinho, a mãe tinha um azinho. Saiu no filho azinho, beleza, o filho tem uma característica diferente dos pais. Deixa eu ir aqui, então, da probabilidade da letra B. Né? Para responder ela, a gente está falando lá exatamente desse padrão aqui, né, de cruzamento. Então, o dominante com o dominante vai formar o azão-azão, o alelo dominante com o recessivo vai formar azão-azinho, e aí como a gente tem as duas opções aqui iguais, então quando a gente misturar azão daqui com azinho daqui, vai gerar esse cruzamento. Quando a gente pegar esse azinho daqui com azão daqui, esse cruzamento. E por fim, o recessivo, o azinho com o azinho. Beleza, gera esse resultado aqui, né, o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos. E aí, no caso, para a gente fazer a conta aqui, né, a gente está falando né, literalmente de proporção. Então, a gente começa pensando em 100%, né, dos indivíduos. A gente tem aqui, seria 100%, né, considerando todas as 4 possibilidades. A gente tem o quê? 25%, ou seja, 1/4 ó, dos indivíduos. Está dividido em 4 aqui, né? 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 25% dos indivíduos vai ser azão-azão, ou seja, vai ter o alelo da anomalia. Mais 1/4 aqui, desses aqui, porque também vai ter um alelo, como ele é dominante. Então, aqui nesse caso é o homozigoto, né? Dominante. Os dois genes dominantes. Aqui seria a opção heterozigota dominante. Você tem a presença do gene dominante mais o alelo recessivo, mais 25%. Então, 25 mais 25, 50%. Mais 25% aqui. Então, a probabilidade é 25 mais 25 mais 25. Ou 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Ou seja, 3/4 ou 75% de probabilidade do filho herdar a anomalia. E ainda assim, olha só, não significa quando a probabilidade como é que eu posso dizer? É alta de acontecer uma determinada coisa, que ela vai obrigatoriamente acontecer nos indivíduos filhos. Porque olha só, mesmo tendo 75% de chance do cruzamento aqui dos pais gerarem um filho com anomalia, essa criança aqui veio ao mundo sem a anomalia. Só os 1/4 de chance que ele tinha, os 25% de ser azinho, mesmo assim ocorreu nele. Então, quando vocês forem resolver questão de probabilidade, não adianta chutar e pensar assim, não, pelo que eu lembro aqui, mais ou menos, tal, tem muito mais chance de acontecer isso, então vou marcar a opção que está chutando mais acima, né, maior probabilidade. Mas não funciona assim, a genética, ela é completamente aleatória. Então, a gente não sabe qual espermatozoide que vai encontrar ali, né, com o óvulo e nem quais genes vão estar presentes no óvulo. Então, a probabilidade é maior de acontecer, mas não significa que é obrigatório seguir, né, esses 75% lá e você ter a maioria dos seus filhos com aquela anomalia. Você pode ter 15 filhos aqui, todos eles virem sem anomalia, porque cada cruzamento aqui de novo, repete a probabilidade. Por exemplo, quando seus pais tiveram lá você, eles tinham 50% de chance de ter uma menina, 50% de chance de ter um menino. Tiveram lá você. Depois eles têm outro filho, vamos supor. De novo, é 50%, 50%, né? Porque você já nasceu, que vai mudar a probabilidade do filho seguinte. Então, a probabilidade sempre vai se repetir aqui em cada cruzamento, né? Se fosse os 10, 15 filhos aqui, ia repetir a mesma coisa, 75% de chance de ter anomalia e 25% de chance de não ter ela aqui, tá? Então, muito cuidado com a interpretação das questões lá, porque às vezes o aluno se foca muito nessa questão, não, ele tem mais chance de herdar porque o alelo é dominante, mas não é assim não, tá? No cruzamento aqui, as questões principalmente, né, que são feitas, elas usam o conceito da aleatoriedade. A questão 1 aqui, é do Enem, né? Um heredograma lindinho aqui, bonitinho, tá até numerado, né? Os indivíduos, mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Então, bolinha preenchida é mulher com anomalia. Sem preenchimento, mulher sem anomalia, e mesma coisa para o homem, só que com quadradinho, né? Os quadradinhos aqui, esse homem tem anomalia, e esse não tem, por exemplo. E aí a gente tem um cruzamento aqui, né? Um indivíduo
sem anomalia, com uma mulher com anomalia, e aí geraram todos os filhos aqui sem anomalia. Aqui é a mesma coisa, né? Só que ao contrário, o homem que tinha anomalia, a mulher não tinha. E aí indivíduos foram gerados aqui a partir do cruzamento, não herdaram essa anomalia deles. E aí aqui a gente tem um indivíduo sem anomalia gerando um indivíduo, tem, né, 3 sem ela, mas um deles teve anomalia. Isso que dá uma super dica para a gente. Por quê? Vamos fazer uma suposição. Deixa eu abrir meu Jamboard aqui. Uma suposição. Vou usar agora a letra B, tá, gente? Só para ficar diferente. Deixa eu ver se esse pincel aqui é melhor. A gente está falando desse casal aqui, tá? Casal 7, 8 aqui. Só para vocês entenderem o raciocínio da gente observando o heredograma, que a gente tem que entender o heredograma antes de ler o enunciado aqui da questão. Vamos supor que seja uma letra, sei lá, V para anomalia. Vamos imaginar as seguintes situações aqui. Que fosse os dois indivíduos aqui com os homozigoto dominante. Outra opção que a gente teria aqui dos genes. Os dois indivíduos heterozigotos dominantes. E a outra opção, né? Os dois indivíduos recessivos dominantes, para gerar aquele cruzamento ali. É lógico que poderia ser aqui também, por exemplo, Vzão, Vzão, né, cruzado com Vzinho, Vzinho, mas vamos facilitar aqui, começar pelo mais simples. Nesse cruzamento aqui, a gente só teria uma hipótese de filho. Olha só, quando a gente cruzar esse alelo com esse alelo, Vzão, Vzão, esse alelo com esse alelo, Vzão, Vzão. E a mesma coisa aqui, só tem essa opção. Então, a gente teria 100% do alelo dominante. Se a doença for dependente da presença desse gene dominante, e, né, nesse caso aqui, o casal 7 e 8, eles não têm anomalia, eles não teriam como passar essa anomalia para o filho, olha só. Na filha, né, no caso aqui. É impossível eles passarem. Por quê? Ah, tá, beleza, o casal não é portador disso aqui, dessa doença. Aí um filho tem, né, essa doença. Como que o filho vai ter essa doença se ele vai ter exatamente o mesmo genótipo dos pais? Que é 100% dos filhos ou filhas, né, teriam obrigatoriamente que ter a mesmíssima coisa. Se os pais não são afetados, o filho também teria que não ser, todos os filhos, né, desse casal teria que ser não afetado. Então, essa opção aqui não é possível. Então, a gente já descarta ela. Essa opção aqui, a gente teria aquela questão lá parecido com isso aqui, né? Que eu acabei de mostrar para vocês. A gente teria Vzão como opção, então indivíduos normais, né? Se for uma característica dominante, a gente poderia ter essa opção aqui e essa opção aqui. Então, a gente teria uma variada gama aqui de opções. Talvez, quem sabe, seja essa situação. Vamos ver. E a outra situação seria dos alelos ambos recessivos, que vai dar a mesma coisa disso aqui, ó. É a mesmíssima coisa. Por quê? Se você tem ambos os pais afetados, não afetados, quer dizer, com a anomalia, e a filha afetada, como é que você vai ter vezinho cruzado com vezinho, que vai gerar vezinho, todas as opções de cruzamento, todas as probabilidades vão ser assim, iguais dos pais. E os pais não são afetados, como é que a filha vai ser afetada? Também não tem condição de ser isso aqui. Então, você já sabe de cara, olhando esse heredograma, a partir dessa explicação, se é que você entendeu a explicação, se não entendeu, a gente volta lá atrás, que para esse pai e essa mãe aqui, né, que tem o fenótipo sem anomalia aqui, terem uma filha com anomalia,
Eles têm que ter a presença do alelo recessivo aqui. Senão, isso não aconteceria lá na frente. Essa opção aqui, por exemplo. Ah, não, professor, mas talvez seja recessivo. Né? Poderia ser vizinho, vizinho. Não pode ser vizinho, vizinho. Por quê? Se ambos forem vizinho, vizinho aqui, eles não podem ter um filho com essa anomalia. Resumindo, gente, quando os dois pais não têm anomalia e geram filhos que têm e filhos que não têm, isso é importante, tá? Eles têm as duas opções aqui. Então, essa anomalia aqui não pode ser presente, que não pode ser causada por um gene recessivo dominante, porque senão os pais só gerariam filhos com a opção sem a doença, tá? Todos os pais de filhos normais teriam que ter também a condição normal aqui no genótipo. Se os pais têm a condição normal expressa aqui, eles não têm, né, anomalia, e eles conseguem ter um filho com anomalia, então eles são obrigatoriamente heterozigóticos, porque eles vão ter um filho com caráter recessivo aqui, né? Os dois genes ocorrendo aqui na cria deles, e tendo também a possibilidade, né, de não ter os genes ocorrendo, né, em forma recessiva igual aqui nos outros filhos. Tá? Agora, se esses pais aqui tivessem gerado só filhos normais, a gente não poderia dizer com certeza absoluta que isso era uma doença recessiva, tá? Mas aqui a gente sabe que os pais são normais e que tiveram filhos normais e filhos com a doença, filhos portadores. Então, tem que ter o gene aqui nos pais, né? E nesse caso aqui nos pais, não, o gene está presente, mas não tá mandando, né, na característica genética. Como que isso é possível? Em heterozigose. Você tem o gene dominante, o Vzão presente, o Vzinho presente, mas quem manda é a presença do Vzão. Então, o Vzão está dizendo, essa doença não aparece aqui, não ocorre aqui, porque eu sou dominante, eu sou o gene que manda. Mas o Vzinho está lá, no pai, está lá na mãe, e é passado para os filhos, né, naquela probabilidade que a gente viu lá de 25%, né, que é o caso. E aí, a pergunta é, o indivíduo representado no número 10 aqui, preocupado em transmitir o alelo, né, dessa anomalia genética para seus filhos, calcula que a probabilidade dele ser portador desse alelo é D. Aí a gente vai ter que fazer uma conta meio doida aqui para vocês compreenderem. A gente vai ter que olhar para isso aqui para a gente compreender melhor a questão, né, desse filho ter ou não o alelo. Olha só, os pais são heterozigotos. Então, qual a probabilidade lá no cruzamento final? A gente tem essas probabilidades aqui. Ele pode ser homozigoto dominante, com os dois genes dominantes. Ele pode ser heterozigoto, né, dominante, e ele pode ser homozigoto. Essa é a probabilidade antes da gente ver que ele nasceu e poder detectar se ele tem ou não anomalia. Acontece que ele nasceu sem anomalia. Olha que coisa super importante. Isso muda tudo, gente, nas questões de genética. E é uma senhora pegadinha. Porque uma coisa é você calcular a probabilidade dos filhos que esse casal tem virem a ter anomalia. Outra coisa é você observar que esse filho não tem anomalia e tentar entender qual a probabilidade dele passar isso adiante. Ele não expressou, então, ou seja, tem chance dele ser Vzinho, Vzinho aqui, né, ou Azinho, Azinho, seja qual for a letra, né, recessiva dominante, existe a chance dele ser? Não existe, porque ele não tem anomalia. Para ele ter anomalia, ele teria que ter essa condição aqui, né, ou essa, cadê o meu Jamboard? Ou essa condição aqui, ó. Ele não tem, porque ele é não portador aqui. Então, ele não tem, dentro das possibilidades dele aqui, chance de ter como é posso dizer, a opção recessiva aqui. O que ele tem são essas três opções. Então, a gente não vai calcular aqui as probabilidades dele, considerando 4 divisões aqui nessa tabelinha, que seriam as 4 opções, né, de alelos que ele teria. Essa daqui a gente risca ela. Aí deixa eu abrir o Jamboard e explicar com mais calma. Essa questão, ela ensina quase tudo que as outras questões vão trabalhar. Então, a gente teria como possibilidade da mistura de genes dos pais
essas 4 opções. Essa opção aqui, ó, que seria a opção afetada, né, pela característica ali que causa a anomalia. Ele não nasceu com ela, ele nasceu não portador dela, então ele não tem como ter essa opção e passar ela adiante para o filho. Não existe essa possibilidade aqui no universo dele. Então a gente esquece esse quadradinho aqui, que literalmente é esquecer o quê? 25% de possibilidade aqui, de probabilidade. Esses 25% que a gente risca ele da nossa noção aqui, né, da conta. O que significa isso? Que ao invés de considerar, né, que a gente tem 4 possibilidades, a gente vai ter um divisor aqui, ó, de 3 possibilidades. Então, tem 1/3 de probabilidade de ser Vzão, Vzão, 1/3 de probabilidade de ser Vzão, Vzinho, e 1/3 de probabilidade de ser também Vzão, Vzinho. Nossa probabilidade vai ficar só nessas 3 casas aqui, esquecendo totalmente essa daqui. Isso é super importante para responder essa questão. Aí, o que ocorre? A gente quer saber o quê? Se ele... ele quer saber se ele é portador. O que significa isso? Se ele tem o bendito do Vzinho, Vzinho aqui, ó. Ele quer saber a presença desse Vzinho, Vzinho. Ele tem 1/3 mais 1/3, ou seja, 2/3 de chance de ser portador e transmitir esse gene para filhos que ele venha a ter. E aí, se a gente, né, fizer a transformação desses 2/3 aqui em porcentagem, vai dar 66, deixa eu ver. 66, eu não sei se é 0,6, deixa eu fazer na calculadora aqui. É 66,6%. Como que a gente chega nessa conta aqui, ó, desses 2/3? Deixa eu só apagar, porque tem gente que a matemática dá um couro, né? E aí que está o problema dessa bendita da genética, porque é noção de probabilidade, se a gente não tiver nenhuma, ela vai espancar a gente com força. Vamos lá. Para a gente chegar no 2/3 aqui, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai, para transformar em porcentagem, a gente tem que fazer o quê? Pegar o 100 e dividir. E ai, não estou conseguindo fazer a bolinha. Dividir por 3. 100 dividir por 3 é 33,33 eternamente lá, né? Então, vamos deixar só 33,3, que um número aqui já está bom. Nós temos 2/3. O que significa? Nós temos 2 partes de 3 aqui na nossa porcentagem, porque a gente dividiu 100, né, por 3 para chegar nesse númerozinho aqui. Então, é 33,3 vezes as 2 partes que a gente tem, que são as chances, né? Então, vai dar 66. Ui. Ai, gente, desculpa pela mão aqui. Eu tenho uma canetinha daquelas de... A gente não consegue escrever no coisa. Então, a gente tem uma probabilidade de 66,6. Não tem essa opção nas respostas, porque eles arredondaram até 67%. Então, 66,6. O número depois da vírgula é maior que 5, então a gente arredonda para cima. Ao arredondar isso aqui para cima, né, 66,6 passa a ser 67%, ou seja, a letra D dessa questão. Gente, vocês estão captando a mensagem aí? Tá dando para acompanhar? Essa é uma questão super complexa que envolve, né, outras coisas. Então, a gente eliminou uma probabilidade completamente para poder trabalhar em cima das demais, né? Professora, quando, além do heterozigoto, quais são as outras
os outros negócios. Homozigoto dominante, que seria... Ai, cadê meu Jamboard? Homozigoto dominante, que seria essa opção aqui, ó. O que significa? Homozigoto. Homo é igual. Então, os dois dominantes. Os dois alelos. E homozigoto recessivo, que eu rabisquei tudo aqui, que era o Vzinho, Vzinho, né? O homozigoto recessivo é tudo igual, mas recessivo. Então, as duas letras minúsculazinhas aqui representadas. Ok? E aqui, né, o heterozigoto. Deu para entender? Entendi. E aí, qual é? Eu me perdi. Qual é a letra? É a letra grande ou a pequena que representa a anomalia? E nesse caso aqui da nossa questão, a gente conclui que é a presença das duas letras pequenas, né? Ou seja, é homozigoto recessivo que causa. Por quê? Porque não teria como os pais aqui terem vezinho, vezinho e vezinho, vezinho e o filho ser diferente disso, entendeu? Se os pais não têm anomalia, olha só, eles são branquinhos aqui, né, por dentro, né? Ou seja, eles não têm anomalia. Aí isso aí a gente sabe, mas não tem como a gente adivinhar o genótipo deles, né? Qual que é o conteúdo genético. Só que eles têm um filho que tem anomalia. Então, para eles passarem essa anomalia sem eles terem, só tem essa opção. Que eles Então, eles tenham, teriam né, que o ser gene oculto. realmente heterozigotos? Isso. Porque senão você não tem como saber que. Porque como que o filho vai ter anomalia se os pais não têm? Se eles forem assim, eles não podem, né? E o filho, né, tiver anomalia, como é que o filho vai ser igual a eles, né? Porque os dois vão ter vezão, vezão Uhum. aqui, e não vão ter anomalia. Mesma coisa pro vezinho, vezinho. Como que eles vão ter vezinho, vezinho e o filho, os dois, né? E o filho não vai herdar? Não tem essa Entendi. opção, entendeu? Então tem que ser uma situação em que eles têm um gene que determina a presença, ausência, quer dizer, da anomalia, né? Um gene dominante ali que some com ela, e um gene recessivo escondido ali que não está expresso nos dois, e o filho herda, né? Dá esse azar aqui de herdar a combinação vezinho, vezinho, que é o recessivo, né? No caso aqui, homozigoto, par recessivo, tá? Então, Entendi. é bem simples assim, quando a gente vai olhar de cara um heredograma, que, né, nessas questões mais simples, os dois não têm, o filho herdou, pode saber que, no caso, né, eles vão ter que ter uma condição recessiva aqui para anomalia presente. E aí a gente pode, por isso aqui também poderia, a gente poderia, não, mas isso aqui dá para concluir a mesma coisa? Bom, se aqui fosse vezão, vezão, por exemplo, e aqui fosse vezinho, vezinho, todos os filhos seriam vezão, vezinho, concorda? Vezão, vezão, vezinho, vezinho. Ou, né, ao contrário. Também não seria possível isso acontecer, porque se o caráter né, no caso aqui, se esse aqui fosse vezão, vezão, né, a mulher, se a presença do gene dominante é que determina a característica, todos os filhos teriam que herdar, ou pelo menos, né, uma parte dos filhos aqui teria que herdar essa característica, eles não herdam. Então, a gente já consegue, de cara, assim, olhar e ver se o padrão é dominante recessivo ou, não, aliás, né, se é dominante recessivo ou se é dependente do gene dominante. Ai, cadê? O gene dominante lá na presença dele, né, no caso, com um alelo só, né? Então, você está em heterozigose, tem a doença acontecendo. Você está em homozigose, tem a doença acontecendo. E, de repente, pais que não têm a doença, a presença da doença no filho. Então, fica de cara, já vem um menino ali. O que foi, filho? Então, tá bom. Mamãe tá dando aula. Então, tá, obrigada. Na 2 aqui, que é a questão da Unesp, tem um esqueminha, né, que é um heredograma, né, mostrando a genealogia ali da família, e aí a gente tem um pontilhado. Esse pontilhado não foi mencionado aqui, que é uma coisa que faltou. Não tem nenhum símbolozinho aqui pontilhado. O que é o pontilhado nesse caso aqui? É que você não sabe se ele tinha ou não a situação ali. Você não sabe se essa mulher aqui seria, né, preenchimento aqui todo pretinho aqui, que é o caso do
Seria os indivíduos míopes, né? Que são pretinhos aqui. A bolinha pretinha ou o quadradinho pretinho. Ou, né, se ela era o quadradinho clarinho, que é o que não tem, não é míope. Então, você não sabe. Então, você não pode dizer, né, ao certo qual que é o gene que está presente aqui. E aqui nesses outros cruzamentos, você sabe quais que eram, né, as condições, se era portador ou não. Nessa representação aqui, vocês estão vendo que não, minto, esse aqui é o marido, né? Que é a setinha para cima. Essa representação usou duas bolinhas. Então, cruzinha a mulher, setinha para cima o marido. Setinha para cima. Marido é sacanagem, né? Porque não necessariamente os símbolos aqui estão representando seres humanos, né? Nesse caso, sim que a gente está falando de indivíduos míopes, mas poderia ser um indivíduo masculino aqui de planta, de, sei lá, de rato, do que fosse esse cruzamento. Então, o indivíduo de sexo masculino, setinha, indivíduo de sexo masculino, cruzinha, indivíduos míopes estão representados com a bolinha preta aqui. E aí eles querem saber, né, esse casal, cadê? Que é esse indivíduo aqui míope com essa menina aqui não míope, a probabilidade deles de terem uma criança míope. E aí, inclusive, já tem as crianças aqui não míopes, olha só. Nasceu primeiro um menino, depois uma menina, depois um menino. Isso aqui é, de certo modo, uma pegadinha, né? Que aí você olha e fala, não, ninguém nasceu míope, então não tem probabilidade nenhuma de ser míope. Mas aí vamos tentar entender esse heredograma aqui antes da gente responder essa questão, que é importante a gente entender o que está sendo representado aqui, né? Aqui a gente não sabe o do pai, mas a gente sabe que a mãe não era míope, então ela teve filhos aqui que eram míopes e filhos que não eram míopes. Aqui a gente sabe que a mãe é míope e o pai não é míope. E eles tiveram filhos que não, filhas, né? Nenhuma delas míope. Né? Essa filha não míope aqui, com esse indivíduo míope, teve filhos e filhas que não tiveram miopia. Então tem uma bagunçazinha aqui, vamos imaginar. Né? Se a característica aqui, ó, deixa eu pegar o meu Jamboard, vou diminuir ele aqui, para a gente brincar um pouco. Se esse casal aqui, ó, fosse obrigatoriamente, né, vamos supor que o indivíduo não míope aqui, o homem, ele fosse azão, e a mulher fosse azinho, por exemplo, que é uma probabilidade, né? Eu tô colocando, vamos pôr M, né, porque míope. Emão, isso é ótimo falar. E a mulher fosse M minúsculo. Então, a gente só teria a opção, né, nos indivíduos filhos aqui, minúsculo. Talvez isso aqui seja possível. Por quê? Porque a gente está dizendo que quando tem o Mzão aqui, o que significa isso aqui? Um alelo dominante presente. Se tem um alelo dominante presente, você não vai ter a característica expressa. Talvez. Vamos ver os outros cruzamentos que eles apresentaram para a gente ver se isso faz algum sentido, né? Aí, nesse caso aqui, a gente tem um indivíduo filho de um casal que você não conhece, né, os genes, mas você sabe que obrigatoriamente aqui essa mãe aqui, ela tem que ter uma condição que permita os filhos serem míopes. Se for essa situação aqui, que for a miopia, ou seja, uma característica dominante, né, independente se ela está em homozigose ou heterozigose, então se você tem os dois genes dominantes ou você tem um deles dominante, vai ser míope. Isso aqui faz sentido. A mãe vai ser o quê? Ela teria que ser obrigatoriamente heterozigótica para permitir que um dos filhos tenha miopia. Não é um filho só, né? Teve até dois com miopia. Faz sentido. Só que a gente não sabe o gene do pai. O pai, né? Não temos ideia. Aí a gente pode supor que talvez ele fosse míope,
Então, o primeiro M aqui pode ser minúsculo, mas ele com certeza teria que ter o segundo par de alelo aqui minúsculo, para permitir o quê? Que ao menos uma das probabilidades desse cruzamento gere o filho lá, um deles, né, pelo menos, vai ser eminho aqui. Está supondo que o pai aqui tem que ter pelo menos um desses alelos aqui dominante. Esse segundo aqui a gente vai avaliar ainda se ele é dominante, tá? Isso aqui foi só uma suposição inicial que a gente tem que sempre fazer quando está avaliando essas questões. Aí vamos lá. Vai. Nem viu o que eu fiz aqui. E aí a gente tem a situação que a gente pegou, né, o pai míope desse cruzamento inicial aqui, que a gente não conhece se o pai desse menino aqui era míope ou não, e ele, né, cruzou aqui com uma mulher não míope dessa condição aqui. Então, esses filhos aqui, como a mãe, a gente está considerando que é recessivo a miopia, ou seja, 2M minúsculo, que mandariam, né, com que o indivíduo aqui fosse míope, então os filhos eles vão ter que ter obrigatoriamente um dos alelos recessivos da mãe. Então eles vão ter que ter o M minúsculo. Todos os filhos aqui vão ter que ter essa combinação, olha só. Se é isso mesmo, nós estamos avaliando ainda, tá? Então, nesse caso aqui desse cruzamento, a gente teria essa mulher aqui, né, a número 2, ela seria o M maiúsculo com M minúsculo. Supondo que nossa ideia aqui esteja certa. E o pai aqui, que é recessivo, esse moço, esse menino, ele tem que obrigatoriamente ser duplo recessivo, senão ele não seria míope, né? Se ele tiver a presença de um gene desse aqui, um alelo dominante, acabou. Ele não vai ser míope. Como ele é míope, então ele tem que ser os dois pares aqui, né? O par, né? Desculpa, os dois alelos aqui vão ter que ser um minúsculozinho. E aí a gente vai obter o cruzamento a partir disso aqui, para a gente ver, né? A questão, como que ocorreria esse cruzamento. Então, se a nossa suposição está certa aqui, nesse cruzamento aqui, olha, dos dois, a gente teria indivíduos não míopes, que seria o M maiúsculo com M minúsculo, e a gente teria indivíduos míopes, que seria o M minúsculo com M minúsculo. O que aconteceu nesse cruzamento aqui? A gente teve só opção não míope. Pode acontecer. Por quê? Porque não é obrigatório que a gente tenha expresso, né, todas as probabilidades nos filhos. E a gente sabe que existe a probabilidade aqui de não ser míope, que é exatamente essa possibilidade aqui, né, de resultado. E a gente tem essa possibilidade de míope. E isso aqui é uma tremenda de uma pegadinha. Por quê? Porque a gente tá vendo aqui os indivíduos não míopes e a gente pode associar, não tem jeito. Aí você vai lá e responde nula, né? Que a gente não acredita que tenha aqui essa situação acontecendo. E aí vamos excluir as possibilidades com base nessa monte de trem que eu falei aqui, para vocês poderem entender a questão. A letra A. Imprevisível seria a probabilidade desse casal aqui ter uma criança míope, porque a mulher tanto pode ser homozigota como heterozigota. O que significa isso? A mulher tanto pode ter o gene M, né, maiúsculo com M minúsculo, quanto M maiúsculo com M maiúsculo, que seria dentro da nossa proposta aqui, ó, que a gente está dizendo que essa doença, né, da miopia, ela é causada pela presença dos dois alelos aqui recessivos. Aí, quando está dizendo isso aqui, está dizendo o quê? Que a mulher tanto pode ser homozigota dominante, quanto pode ser heterozigota dominante. Tem condição dela ser homozigota dominante, sendo que a mãe dela é míope? Não tem. Por quê? Porque se a mãe dela é míope, dentro da nossa proposta aqui, mesmo que o pai fosse né, homozigoto dominante, que o pai tivesse os dois alelos aqui, ó, maiúsculo, a mãe vai ter os dois alelos minúsculos, ela é recessiva. Então, obrigatoriamente, essa mulher tem que ter na presença aqui, né, do gene recessivo.
Ah, que bom. Pode colher mais, ó. Que é o momento da aula. Aí, o que ocorre? Essa mulher não pode ser homozigota, ela tem que ser heterozigota, já que a mãe dela seria uma recessiva, aqui, né? Duplo recessivo. Então, essa questão aqui, a letra A, não teria condições. A B está dizendo que é nula, porque a mulher tem o gene dominante em homozigose. O que significa isso? Cadê? Perdi o trem. Exatamente isso aqui, ó. O que é o gene duplo, né? Cadê? Né, dominante em homozigose. Dominante significa que ela tem um alelo aqui maiúsculo, dominante, e ainda está dizendo que é homozigose, ou seja, se é homo, ambos são dominantes. Então, ela teria que ter isso aqui. Impossível também. A mãe dela não é eminho, então ela vai ter que ter herdado um M minúsculo. Ela não pode ser dominante. Então, essa daqui também está errada. Aí, a letra C. Ele tem metade da probabilidade, porque 50% dos gametas da mulher transportam o gene recessivo. Bom, aí a gente sabe que ela vai ter que ter esse gene recessivo aqui, ó. Né, que é o eminho aqui. Agora a gente não olhou a probabilidade, vamos deixar essa em aberto. Vamos para o próximo para a gente ver se ele se auto-elimina. 1/4, porque o casal já tem 3 filhos com visão normal. Olha por que eu expliquei para vocês a questão da ordem dos filhos e a probabilidade. Como o casal já tem 3 filhos com visão normal, a probabilidade de 1/4 filho seria diferente. Mentira isso aqui é completamente absurdo, gente. Porque a probabilidade de cada filho que ter visão normal ou míope é individual. Está relacionada à meiose lá nos gametas de cada cruzamento. Então, cada óvulo, cada espermatozoide vão passar lá pelo processo de meiose para a formação deles, vão ter a mesma chance em todas as opções deles ali. Então, cada vez que esse casal tiver um filho, eles têm a mesmíssima probabilidade de ter um filho com miopia e a mesmíssima probabilidade de ter um filho sem miopia, independente se eles já tiveram um filho que tem ou que não tem miopia. Uma coisa não manda na outra, exatamente como a probabilidade. Né? Eu tenho meu filho aqui já, um menino. O próximo filho que eu for ter, 50% de chance de ser menina, 50% de chance de ser menino. O fato de eu ter tido ele antes não muda nada. Tanto é que a gente tem casais aí que a mãe às vezes teve 4, 5 filhos, todos do mesmo sexo, todos homens ou todas mulheres, e vai tentando, às vezes até desiste de ter o filho de outro sexo, porque vem tudo a mesma coisa. Porque a probabilidade de um filho, do próximo filho, não tem nada a ver com o do anterior. E isso aqui é a coisa mais errada que está aqui na letra D, né? Que já tem 3 filhos. Independente de já ter ou não, a probabilidade é por filho, individual. E a letra E, 1/4, porque o gene para miopia é recessivo. Olha só. Aí a gente está falando que já aqui o gene é recessivo. Então, nós temos a C e a E de opção. E como a gente estava desenhando aqui, né, nesse troço aqui, a gente estava propondo o quê? Que os pais dessa mulher aqui fossem ou, né, homozigoto dominante, o pai e a mãe, né, homozigota recessiva, ou o pai aqui, né, fosse heterozigoto. Independente de como o pai seja, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. A mãe vai ter que ser heterozigota. Por quê? A mãe é filha de uma pessoa que tem os 2 genes recessivos. Ela não tem como herdar um padrão diferente de pelo menos um gene recessivo. Um alelo aqui dela é recessivo. Porque a mãe tem os 2 alelos recessivos. Não tem de onde ela tirar, né? O segundo alelo aqui sem ser um desses aqui. E ela não tem miopia. E então ela não tem, né, o duplo recessivo igual a mãe. Ela vai ter que ter o dominante aqui na conta. Então a mãe é, com certeza, heterozigota dominante. Ela tem um par dominante, um alelo dominante no pai e o outro recessivo. E o pai, segundo a nossa noção aqui, ele é eminho, porque ele é míope. Então, seria esse cruzamento que a gente teria aqui no final. Eminho com eminho. Agora, vamos limpar esse negócio aqui e fazer... Ai, eita.
e fazer o cruzamento com essa suposição nossa. Então, desculpa. O pai é duplo recessivo, porque ele é míope. A mãe é heterozigota dominante, ou seja, tem um gene, um alelo diferente do outro aqui, com um alelo dominante e um alelo recessivo. Nesse cruzamento aqui, a gente vai ter, ó. A gente vai ter uma das possibilidades, emão, eminho. A outra possibilidade, eminho, eminho. A outra possibilidade aqui, cadê? Deixa eu colocar de outra cor. Seria essa com essa. Eminho, eminho. E deixa eu fazer aquele quadradinho lá de Nossa Senhora, né? Ficou horrível. A gente vai ter metade dos indivíduos com a heterozigose dominante. O que significa? Vai ter o alelo dominante que vai determinar que não é míope, que é a presença desse M aqui, maiúsculo. E metade que vão ter a característica totalmente recessiva aqui, ó. Ou seja, vão ter a miopia. Aí, quando a gente abrir aqui, a gente tem a letra C e a letra E, né? Aqui está dizendo meio, né, que é a probabilidade da criança ser míope, ou seja, 50% dos gametas da mulher transportam o gene recessivo. Então, de fato, quando a gente pegar aqui, ó, o gameta da mulher, e separar, a gente fazendo a meiose aqui, o que a gente vai ter? Metade dos gametas, metade dos óvulos vai ter o gene recessivo e a outra metade vai ter o gene dominante. Então, na hora que ela faz esse cruzamento aqui com o pai míope, você tem 50% de chance, ou seja, metade da probabilidade aqui das crianças nascerem míopes, enquanto metade da probabilidade das crianças não nascerem míopes. E o que está errado aqui na E? 1/4, porque o gene para miopia é recessivo. Ok, ele é recessivo. Realmente, essa parte aqui está correta. Nossa conclusão é essa. Só que seria 1/4 se fosse outro tipo de cruzamento. Como o pai aqui tem a miopia, ele tem obrigatoriamente o duplo recessivo e a mãe é heterozigota dominante, então ela tem um dos genes aqui, né, um dos alelos é recessivo, então não tem como gerar a probabilidade de 1/4. Se o pai fosse uma pessoa sem miopia, com alelo dominante, aí ok, seria 1/4. Mas o pai é míope, e isso muda completamente a probabilidade aqui. Então, a resposta correta seria a letra C por causa dessa situação. Agora, deixa eu continuar. Vamos lá. Agora é um da... Oi. Tá bom. Aqui é uma questão do FMG. As pessoas podem detectar a substância química feniltiocarbamida, PTC, como um gosto amargo, ou mesmo não sentir qualquer sabor. Então, às vezes, a presença dessa substância química, né, na hora que você está colocando ela em contato ali com o seu paladar, ela vai ser amarga, ou ela não vai ter gosto nenhum. Vai ter gente que vai sentir o amargo, vai ter gente que não vai sentir. Aí no heredograma abaixo aqui, né, você tem a capacidade, né, a representação da capacidade de sentir ou não o gosto. Então a gente tem aqui, ó, o pai e a mãe. O pai não, pera.
Desculpa, o pai sente e a mãe não sente o gosto. Aí eles tiveram um casal de filhos. Um herdou e outro não herdou, né? Essa condição. Aí você tem o filho que não é, né, que sente lá esse gosto amargo, ele casou com uma mulher que não, né, que tem a mesma condição, que sente o gosto amargo, e tiveram um filho que não sente. Mesma coisa aqui. Esse não sente, essa, né, não sente, com esse que não sente, tiveram filhos que sentem e que não sentem o gosto amargo. E quando você misturou aqui o casal que, né, não sentia, você teve filhos que também não sentiam. E aqui você tem uma situação, não sente, consente, tendo casal, ou tendo filhos, né, um casal de filhos que um sente, o outro não sente, mostrando o quê? Que você tem a situação em que os pais, olha só, não tem um determinado gene que está expresso lá, né, no filho. Olha só, os pais, aliás, né, eles têm a característica de sentir, então eles percebem o gosto amargo quando eles encostam lá, né, a língua nessa substância. E o filho não, assim, não herdou aqui, ó, essa característica. Quando que isso é possível? Que eu acabei de falar aí com vocês, né? Se os pais têm a característica ali, ou não tem, né? Sei lá, e o filho tá demonstrando uma condição contrária, então a opção aqui é que seja uma característica autossômica dominante. Você tem que ter o gene dominante presente para que ela aconteça, e no filho aqui você está a condição recessiva expressa para dizer que ele não tem capacidade de sentir esse gosto amargo aqui, porque ele tem irmãos com a condição diferente. Se fosse aqui, vamos supor, né, esse negócio PTC, amargo, vamos usar o azinho, azão para amargo, que vai ficar mais claro. A gente fica falando, aí vocês ficam viajando aí, né? Meu Deus, o que essa professora está falando? Não tô entendendo nada. Mas é assim mesmo, tá? Genética, a gente começa perdido. Então, olha o caso desse casal aqui. Eles sentem o gosto amargo. Então, ambos têm essa condição. E eles tiveram um filho que não sente o gosto amargo. Ele não tem, né, essa capacidade. E tiveram um filho que sente e uma filha que sente também. Então, só tem a opção para isso aqui acontecer. Olha só, se o casal fosse ambos, vamos supor que o que determinasse sentir o gosto amargo das coisas fosse um duplo recessivo. Aqui, olha. Azinho, azinho. Ambos sentiriam o gosto amargo se fosse azinho, azinho. Vamos fazer uma suposição breve. Quais as probabilidades desse cruzamento aqui, gente? 100%, né, dos filhos lá vão ter... Vou voltar aqui. Ou por 100% não, que eu não estou nem conseguindo escrever aqui direito. Não é inventar moda, não. Todo mundo ia ser azinho, azinho, né? Não tem como ser diferente disso aqui. Quando você faz o cruzamento, você está misturando os alelos do pai e da mãe para formar os indivíduos filhos ali. Todo mundo ia ter só essa probabilidade. Azinho com azinho, azinho com azinho. Porque olha só, a gente tem um casal aqui que sente o gosto amargo e que tem um filho que não sente. Então, como é que ele ia ser azinho, azinho e não sentir? Impossível, concorda? Ele não tem nada diferente aqui no gene para essa característica que permitiria ele não sentir sendo filho de pais duplo recessivo, se a característica fosse duplo recessiva aqui, né? Determinada, né, pelo padrão azinho, azinho. Então, a gente esquece isso aqui, que isso aqui não é possível para essa característica. Então, a gente tem que ter outra probabilidade aqui, né, outra possibilidade, né, de par de alelo aqui para explicar essa situação. E aí, vamos tentar a outra opção, que seria o quê? A gente pensar que o gene... Ai, deixa eu pegar outra cor. Que o gene aqui, ele poderia ser, no caso, dominante, que é o mais óbvio aqui para a gente. Então, ele teria que ter, os pais teriam que ter qual condição? A presença de um alelo dominante, ou seja, o A maiúsculo. Aí vamos supor que a gente ainda não sabe, a gente não é esperto o suficiente ainda para bater o olho e falar, nu, tem que ser tal coisa. Então, vamos supor com calma.
Então, ambos têm que ter o azão, ó, porque os dois sentem o tal do gosto amargo. Então, beleza. Ambos têm a presença desse gene dominante. E aí, eles tiveram, né, como resultados ali, filhos que têm o azão, no caso, né, um filho e uma filha aqui que tem o azão, que a gente não sabe também se é azão, azinho ou o que que é. A gente não tem noção do que é que saiu lá no final. Mas a gente sabe que um filho aqui não sente o bendito do tal do gosto amargo. Então, se a gente está dizendo, supondo nessa situação que não é recessivo, concluir isso, que é dominante, então eu tenho certeza que para ele não sentir, ele tem que ser recessivo. Porque quando, para ele, né, na situação em que ele está sentindo o gosto, ele tem a presença do azão ali. Pelo menos um dos alelos é maiúsculo, A maiúsculo. Então, ele vai ser duplo recessivo. Essas são as opções aqui, ó. Então, vamos chamar o João aqui, ó. O João não sente o gosto de amargo. Põe na língua e fala, gente, tu tem gosto de nada. E o pessoal, nossa, você tem amargo demais. Não tá amargando. Então, ele é duplo recessivo. Qual a situação em que ele consegue ter o gene duplo recessivo aqui como filho desse casal? O casal tem que ter, tanto a mulher quanto o homem, gente, a presença do azinho. Senão não tem jeito do cruzamento lá gerar essa situação aqui. Aí, tcharam, matamos pelo menos uma parte da charada, que é, né, a presença de heterozigose aqui no casal para gerar o filho com a situação recessiva aqui. Aí a pergunta é, com base nesse heredograma e em outros conhecimentos sobre assuntos, é incorreto afirmar que. Aí, primeiro, o alelo para a capacidade de sentir o gosto é dominante. É dominante, né? Nós vimos que para ele sentir o gosto, a única possibilidade que teria para explicar, né, o resultado desses cruzamentos aqui, da maneira como eles ficaram, é a presença do gene dominante. Então, isso aí está correto. B. O local do gene em estudo está situado em um cromossomo autossômico. Vamos voltar aqui já para a gente falar do autossômico. O risco de 3.3. O que é isso? Olha só. Aí aqui, isso aqui não vem falando lá no negócio também, nessa coisinha aqui, ó. Que é importantíssima essa numeração. Esse primeiro 3 aqui, ó, que está em algarismos romanos, ele se refere à linha, ó. Então, aqui a gente tem a linha 1, aqui a gente tem a linha 2 e aqui a gente tem a linha 3. Então, a linha 3, aí ponto 3, que seria esse indivíduo aqui, ó, com a interrogação. Nascer incapaz de sentir o gosto, né, dessa substância é de 50%. Bom, esse aqui a gente já vai ter que calcular. Vamos ver se por eliminação, né, a gente já vai na letra D aqui. Os indivíduos 1, linha 1, né, 1, que seria esse aqui. E os indivíduos 2, 1, são heterozigotos. 2, 1, seria essa mulher aqui. São heterozigotos. Olha só, quando a gente misturou esses dois indivíduos aqui, a gente tinha esse aqui é azinho, né, essa mulher. Porque ela não sente o gosto. E esse casal, eles foram capazes de gerar essa mulher que também não sente o gosto. Ou seja, é que é azinho também, igual a mãe. Mas para ela ser azinho, o pai tem que ter doado o gene azinho também. Ou seja, ele é heterozigoto. Senão não tinha como ela ser, né, duplo recessiva aqui. Agora, então, essa primeira aqui, né, o 1 é heterozigoto. Agora vamos à linha 2, indivíduo 1, que é uma mulher aqui. Essa mulher sente o gosto, então ela tem a presença do A maiúsculo. Esse homem sente o gosto, então ele tem a presença do A maiúsculo. E eles geraram uma filha que não sente o gosto, ou seja, ela é azinho. Então, eles têm que ter os dois, o azinho, na presença lá dos genes. Ela tem que ser azinho, e ele tem que ser azinho. Senão, não tinha como a filha herdar os dois alelos azinho. Então, isso aqui também está correto. Então, a letra
A e a letra D, com certeza, são corretas e a gente quer a incorreta. Então, a gente já elimina as duas, tá? E aí, cadê? Aí tinha a questão do autossômico e tinha a questão da probabilidade. Aí a 3, que a gente quer saber qual é a probabilidade dele nascer incapaz de sentir o gosto. O que significa isso? É ele nascer incapaz com o duplo recessivo, azinho, azinho. A gente sabe que os pais são heterozigotos. Gente, toda vez que vocês tiverem certeza que os pais são heterozigotos, vocês podem lembrar essa imagem aqui na vida de vocês. Isso aqui, eu falei com vocês que não era para olhar indivíduo normal, essas coisas que estão me formando aqui. Por quê? Porque isso aqui é um clichêzão lá da genética. Se os pais são heterozigotos, tem um gene dominante e um gene recessivo, ambos, sempre o resultado vai ser isso aqui. Sempre vai ser 1/4 de chance do filho, ou 25% da filha, filho que for, ter o gene duplo recessivo. Sempre. Não vai mudar isso aqui. Então, essa representação aqui, você muda só a letrinha, se for, né, o casal heterozigoto aqui. Se é que muda a letra, né? Que nós ainda estamos usando um exemplo aqui que não muda. E aí tá falando que o risco, né, dessa criança aqui nascer incapaz de sentir o gosto é 50%. Vamos avaliar aqui o trem? Para ele não sentir o gosto, tem que ser isso aqui, ó. Azinho, azinho. E azinho, azinho é 1/4 de chance, 25%. Não bate com essa porcentagem aqui, que está dizendo que é 50%. Então, essa aqui está incorreta. Agora, quando a gente fala herança autossômica, cromossomo autossômico, a gente está falando dos cromossomos que pertencem ao cariótipo lá do organismo humano. Então, a gente tem lá no genoma, no humano não, né? Desculpa, do genoma do organismo. Aqui, dentro do genoma, os cromossomos autossômicos que são responsáveis pelas características gerais do organismo. E os cromossomos sexuais, que são responsáveis por características ligadas ao sexo. Então, autossômico simplesmente não é um cromossomo sexual. Só isso que está dizendo. Então, esse aqui está correta também, tá? Mas eu deixei para vocês fazerem primeiro a eliminação, exatamente para vocês entenderem que existem probabilidades assim, que você bater o olho, você vai saber de cara que aquilo ali está errado, exatamente porque você memoriza esse padrão aqui. Então, quando os dois são assim, o resultado do cruzamento sempre vai ser esse assim, mudando só as letrinhas. Então, se falar assim, existe 1/4, 25% de chance do indivíduo filho ser autossômico dominante lá, né, do dominante lá, os dois genes, ou os dois alelos serem dominantes. Tá correto, 1/4 aqui vai ser isso. Existe 50% de chance do filho ser heterozigoto, dominante. Correto, porque você tem metade aqui dos indivíduos filhos na probabilidade de terem, né, um azão e um azinho. Né? Então, você sabe que é isso aqui. E você tem 1/4 de chance de ser duplo recessivo. Então, memorizem essas probabilidades, porque elas são bem clichês aqui nessas questões. E, às vezes, dá até para responder a questão sem fazer as contas por causa disso, por causa dos erros que eles colocam nesse sentido. A 4 aqui é da Unesp. Na genealogia adiante, os indivíduos em escuro apresentam uma doença hereditária, enquanto os outros, né, que não estão escurozinhos aqui, exibem um fenótipo normal, né? O que significa? Eles não apresentam a doença. Os círculos são as mulheres, os quadradinhos os homens. Aí, está perguntando se a doença hereditária é condicionada por um gene dominante ou recessivo. Então, o que a gente vê aqui? Que tem uma mulher com a doença e um homem sem a doença, gerando filhos com e sem a doença. A gente tem a mesma coisa aqui, gerando filho com a doença, e a gente tem sem a doença, gerando filho com a doença. Se os pais não têm a característica e conseguem ter filho com e sem a característica, já matou a charada. É recessivo. Não tem como isso aqui acontecer, né, tendo os dois filhos. Se tivesse só o filho aqui, ó, com a característica, a gente ainda não teria como saber. Mas se a gente está vendo que os pais, sem a característica, conseguem ter ambas as situações, o filho com e sem, então você já pode saber, é recessivo. Você já mata a charada. E a B, dos 10 indivíduos que compõem essa genealogia, qual o único que não pode ter seu genótipo definido? E explicar por que isso aqui.
né? Então, olha só, esses aqui a gente já sabe que é heterozigoto, porque para esse filho aqui herdar, né, a característica duplo recessivo, eles teriam que ter as duas letrinhas minúsculas aqui, né, tanto o pai quanto a mãe. Então, eles são heterozigotos. Se eles são heterozigotos para essa característica aqui, a gente não tem como saber se esse filho aqui vai ser por causa disso aqui. Ó. A gente não tem como saber se esse filho desse casal aqui, ó, por exemplo, ele, né, que não apresenta doença, ou seja, que não é azinho, se ele é azão ou se ele é azão. A gente não tem como prever isso aqui. Porque ele pode tanto herdar o azão, como herdar um azinho aqui dos pais. Não tem como a gente saber simplesmente por quê. Pela característica expressa, a gente sabe que ele não tem a doença. Não apresentou, ele está branquinho lá, né? O quadradinho dele. Mas ele a gente não tem como saber se ele é heterozigoto ou homozigoto, porque ele pode herdar ambas essas combinações de alelo aqui dos pais. Aí, por que isso é diferente para as demais situações aqui? Porque se a gente já sabe que é uma característica recessiva aqui, então a gente sabe, por exemplo, que essa pessoa aqui, ó, ela tem o gene dominante. Esse pai aqui tem o gene dominante, senão ele teria doença. E como ele tem aqui, né, expresso nos filhos, né, todas essas opções, tanto o duplo recessivo quanto a doença não aparecendo, para essa criança que existiu, essa menina que nasceu com a doença, esse pai tem que ter uma condição heterozigota aqui, azinho. Como esse aqui é azinho, a mãe, então os filhos que não têm vão ser sempre obrigatoriamente azinho. Vou mostrar para vocês o cruzamento aqui disso, para ficar mais claro. Olha só, esses filhos aqui, ó. Esse primeiro aqui, ele tem que ter azinho, porque, né, no caso aqui, a mãe dele é azinho. Então, ele herda do pai o azão e da mãe o azinho. Esse aqui, a filha, idem. Não tem outra opção. Por quê? Porque a mãe aqui, ó, ela é duplo recessiva, ela é azinho. E a gente tem certeza que esse aqui também é azinho, porque tem a doença, essa filha. Então, ela tem que ser azinho. Para ela ser azinho, o pai tem que ter um azinho também, para doar para ela lá no cruzamento. Então, o pai vai ter a presença do azão, porque ele não tem a característica, mas se ele não tiver o azinho, a filha não tem de onde tirar isso. Né? Então, a gente sabe que esse casal aqui tem esse genótipo, olha, porque é possível que ele tenha os filhos sem a doença, mesmo a mãe tendo, e a filha aqui tendo a doença. Então, a gente mata essa charada desse aqui também. E esse aqui, a gente sabe que esse é azinho, e para esse aqui ser azinho, esse número 5 aqui também tem que ter o segundo par de alelo aqui. Quer ver? Tem que ser obrigatoriamente desse jeito para que eles tenham esse filho com a possibilidade azinho. Tem que ter o par de gene da mãe, que a gente sabe que é duplo recessivo, né? Tá bonitinho aqui. E o pai tem que ter o segundo alelo aqui recessivo, escondidinho lá no genótipo dele, para poder doar esse alelo aqui para o filho dele. Então, todos esses a gente tem como saber, olha só. A gente adivinhou todos. Adivinhou ou não? A gente fez uma dedução lógica aqui pelo padrão que a gente está observando nesse heredograma. Agora, esse aqui, infelizmente, a gente não tem como saber, porque ele pode ter dado o duplo dominante aqui dos pais. Seria muito legal vocês darem uma olhada no exercício de novo, tentarem refazer isso, né, cada uma dessas questões aqui, tentarem responder e ver se conseguem chegar à mesma conclusão aqui. Se precisar de um apoio, vocês me chamem lá no grupo do WhatsApp que a gente faz áudio, videoaula, o que for, para poder resolver essas questões de uma maneira mais calma aqui. Então, tchau para vocês e até a nossa próxima aula.